Boa noite pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa primeira live falando do pré-jogo, né, do Flamengo. A gente já inicia, só fazendo aqui os pequenos ajustes. Beleza? Deixa eu ver quem está chegando aí. Opa, Alisson, a gente chama já. Edson Cleito também já presente, a gente chama já. Quem mais aí? Udi 14, Valéria. Fala, Lucas Araújo Vascaíno. Saiu ainda não. A gente ainda não peguei aqui. Mas a gente vai assim que sair aqui. Geralmente sai de uma hora antes do jogo, então acho que de 8h30 que deve sair. Bom, fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos à nossa primeira live falando do pré-jogo do Flamengo, Defensa e Justiça e Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores. Jogo marcado para 19h30 ou 21h30, 19h30 não, 21h30 na Argentina. E a gente vai falar um pouco do adversário, vamos falar do Flamengo. Claro, evidente, escalação, possível escalação, forma de jogo e outros assuntos pertinentes relativos a Defensa e Justiça e Flamengo, tá bom? Vai ter algumas participações, vou chamar aqui dois colegas para falar do jogo e cada um vai dar a sua opinião de determinados tópicos, já que a gente já montou aqui uma pautazinha, vamos tentar fazer um negócio organizado, né? Então, vou chamar aqui nosso colega, primeiro. Cadê o cidadão? Chamar aqui os dois gatões. Aí. Fala, Roberto, meu amigo, tudo bem? Obrigado aí pela participação, presente aqui assistindo nossa live. Pronto, chegou aí. Alisson, Edson. Gira esse negócio aí. Peraí, eu tô tentando aqui. Celular. Só um momentinho. E fala aí, nação. Escutando bem? Beleza, ficou beleza agora. Meu áudio tá bom aí? Tá beleza. Show. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá boa a imagem? Primeira. Tá tranquilo. Beleza, rapaz, pra sempre ter uns probleminhas, né? A internet aqui, a Wi-Fi que eu uso hoje aqui no meu bairro aqui em Açu, passou um caminhão, quebrou aqui uma fibra ótica e estou usando os dados do celular. A previsão era agora de 8 horas para eles voltarem o sinal da Wi-Fi. Mas, por enquanto, vamos tentar aqui nos dados móveis. Espero que todo mundo consiga assistir bem e ouvir bem. Beleza? Beleza. Show. Bom, fiz uma pautazinha, como eu passei aqui para os colegas, né? Montei uma pautazinha para a gente falar. E desse jogo, claro que todo jogo do Flamengo é importante, e ainda mais agora jogo de oitavas, fase que a gente na Libertadores passada a gente caiu, e vamos tentar para que essa a gente não caia e consiga aí ter sequência, e por que não, de novo, que a gente chegue à final e ser campeão, né? Então, nossa pauta de hoje, a gente vai falar um pouquinho do adversário, nosso amigo Alisson aí, a gente empurrou essa bomba aí para o Alisson, estuda aí o adversário e você vai falar. Eu vou falar um pouquinho da arbitragem, Edson vai falar também um pouco, vai falar sobre o Flamengo, mas cada um vai interagir com o assunto do outro, que é para a gente compartilhar o que a gente vai falar, beleza? Mas para começar, vamos falar logo até estou seguindo um negócio para brincar aqui, para interagir. Dos assopradores da partida. O trio de arbitragem, ou a equipe de arbitragem que vai participar e vai trabalhar, digamos assim, nesse jogo de hoje, né? É o que está dando de falar, né? Dessa rodada agora. Oi? É o que está dando de falar, os árbitros. O que está dando muito de falar de ontem para cá.
Justamente, teve já, até Edson falou comigo há pouco tempo que teve uma alteração digamos, né, aqui de arbitragem, mas não no que vai a campo, e sim no que vai ficar no VAR, né? Mas sobre o árbitro, nosso cidadão que vai hoje assoprar, digamos assim, esse jogo é o paraguaio Éber Aquino, auxiliado pelos peruanos Eduardo Cardoso e Johnny Bosso, são do Peru, são os dois assistentes do Peru. Éber Aquino, 41 anos, um pouco conhecido, digamos assim, para quem acompanha já o futebol, principalmente sul-americano. Esse ano ele já apitou na Libertadores 3 partidas. Um dos jogos foi o do Fluminense. Uma coincidência é que os 3 jogos que ele apitou, o mandante venceu. Então, vamos já ficar com esse pé atrás e até mostrar aqui o cartão amarelo, que era sinal de atenção com esse árbitro, porque, coincidência ou não, os jogos que ele apita, o mandante vence. Então, vamos ter cuidado. E a mudança que teve foi no VAR. Antes seria o cidadão Derlis Lopes, também do Paraguai, só que aí de última hora, até Edson falou comigo há pouco tempo, quando o Edson falou comigo, eu tinha acabado de ver essa alteração. Então, no VAR seria esse Derlis Lopes, e agora será o peruano Diego Haro. Acho que é até melhor ter também um entendimento, claro que não pode ser arbitragem brasileira, tem que ser justamente sul-americana para um jogo. Não ser árbitros nem brasileiros nem argentinos, né, de outros países, para que não haja nenhum tipo de tendência, né, e que é o que a gente não quer. Bom, vamos lá. Eu estava falando sobre não ter surpresas, né? Não ter surpresas com a arbitragem, isso? Isso. Bom, então, basicamente isso. Oi? Espero que não, né? Espero que não. Esperamos que não, né? Só para encerrar sobre a arbitragem, esse árbitro, o Éber Aquino, ele se envolveu com uma polêmica com um time brasileiro, né? Lá em 2018, Boca Juniors e Cruzeiro, não sei se vocês estão lembrados que teve um lance de Dedé, foi expulso. Ele subiu para dividir uma bola no escanteio com o goleiro. Na verdade, ele subiu reto, o goleiro que se chocou com ele, e esse árbitro expulsou, junto com o VAR, não me lembro também quem era na época. Em conjunto, expulsaram o Dedé. A polêmica que teve, inclusive o Cruzeiro entrou com recurso, o jogo da volta, foi um jogo de ida, que também deu oitavas de final, e na volta o Cruzeiro entrou com um pedido junto à Conmebol. A Conmebol viu que realmente foi um erro do árbitro, junto com o VAR, e deixou o Dedé jogar a partida de volta, e suspendeu o Éber Aquino por 6 meses. Ele ficou 6 meses sem apitar por conta desse erro gravíssimo que ele cometeu. No lance, nos castigaram no escanteio, Dedé sobe para disputar a bola, só que Dedé sobe aqui reto e ele vem, o goleiro do Boca vem e se choca com o Dedé. Ele teve um ponto na cabeça, se não me engano, mas aí o árbitro achou que foi Dedé que causou esse corte, então acabou expulsando. Então tem que ter esse cuidado. Como eu já falei, ele é um árbitro que, por coincidência, nessa Libertadores, os mandantes venceram. Então, vamos ter atenção. Cartãozinho amarelo para ele. Cartão vermelho por enquanto não. Depois, se for o caso, a gente dá um vermelhinho para ele depois da partida. Bom, para falar também um pouco dessa partida, passar aqui a fala agora para o meu amigo Alisson, para ele explicar e falar um pouquinho desse nosso adversário, Defensa e Justiça. Fala, Alisson. Fala, boa noite a Edson, JP e toda a galera que está, né, entrando na live, interagindo aqui conosco. E vamos falar um pouco do Defensa e Justiça, né, que até há 3 anos atrás não se ouvia falar sobre essa equipe, né? Ela vem em ascensão durante alguns anos, foi campeão agora, recentemente, da Sul-Americana e da Recopa, né, Sul-Americana contra o Palmeiras, que ganhou a Libertadores. Então, no embate,
a Defesa e Justiça ganhou, e que é até um ponto interessante para a gente ficar meio que atento, né? Jogar bem de olhos abertos, porque essa equipe de Defesa e Justiça já teve 8 confrontos contra brasileiros, sendo que ela venceu 5, empatou apenas 1 e perdeu 2. Então, é uma equipe que contra brasileiros tem um retrospecto, vamos dizer que bom, né? Na Libertadores, né, na fase inicial, fase de grupo, essa equipe ela só conseguiu 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Então, assim, foi uma equipe que passou ali aos trancos e barrancos, né? Porque 2 vitórias e 3 empates não é uma campanha lá que possa nos colocar medo. Mas, voltando a dizer que é uma equipe que tem que ter cuidado, que ela surpreende, ela tem um poder ofensivo dirigido por seu treinador, que tem um retrospecto contra nosso time mesmo, que a gente deve realmente abrir o olho, né? O ano passado a gente sabe que acabamos sendo eliminados pelo Racing, que na época era dirigido pelo treinador que hoje está no Defensa e Justiça. Então, o aproveitamento de 50% apenas, então realmente foi ao trancos e barrancos. E Sofreu, esse né? time sofreu bastante. Foi no empate na última rodada foi que classificou eles. Aí esse time chega, né, com a incógnita, já que ele não atua desde o último jogo pela própria Libertadores, né? O campeonato argentino é um pouco diferente o calendário do brasileiro, então a sua última partida foi justamente dia 27 de maio, na última rodada da Libertadores. Então, assim, tá descansado, porque tá. Não, só interrompendo, porque na Argentina o calendário ele se adequa ao futebol europeu, né? É diferente daqui do Brasil, que é digamos, de janeiro a dezembro, nosso calendário. Lá na Argentina é de julho, agosto, se não me engano, até maio, início de junho, né? Por isso que Acho que a Defesa e Justiça passou esse campeonato. acho que inicia até agora, né? No final de semana, se não me engano, o campeonato argentino lá, né? Sim, Como é? sim. Não entendi. E inicia agora, final de semana, o campeonato argentino lá, né? Pode dizer que o Defesa está em início de temporada, pré-temporada, né? Agora contra o Flamengo. Que talvez aí seja, digamos, um ponto a favor para o Flamengo, né? Porque eles podem estar muito bem fisicamente, mas a questão do ritmo de jogo eles não vão ter, né? E isso é um problema para a gente que acompanha futebol, e quem acompanha um pouquinho, digamos assim, sabe que você pode estar com preparo físico também do mundo, mas se o ritmo do futebol, a sequência de jogos, você não já tiver uma sequência boa, você não faz alguns movimentos corretos, né? Às vezes a força de um passe, a força de um chute, então isso vai influenciar justamente, e esse ponto aí de fazer mais de 30 dias, 40 por dia, se não me engano, que não joga, Defensa e Justiça, pode ser que seja bom também. Justamente. Como você falou, o físico pode até estar em dias, mas aí existe vários fatores para que um time consiga jogar bem, né? Tem aquela questão da liga, né, que a gente fala. Um time só da liga se estiver jogando, se estiver tendo sequência. Então, é um ponto a favor para nós. E, além disso, o clube perdeu alguns jogadores, né, que era da equipe titular. Teve um jogador, o Enzo Fernandes, que ele era emprestado do River, e o River solicitou que ele voltasse. Também ele é o volante do time. Aí, Pizzini, que era um ponta de ligação, que também saiu da equipe. E o seu principal goleador, que fazia 31 jogos e já tinha 21 gols, que é o Brian Romero. Então, é um ponto a favor da gente também, perder um titular como esse. Ele foi vendido para o River Plate, né? Porque o River Plate recentemente não perdeu o Borré. Aí o River Plate foi lá e buscou no Defensa e Justiça o cara que estava sendo o goleador do time, né? Desfalques é apenas um, só Marcelo Benítez, né? E
o destaque do time, na verdade, agora também é um atacante, então é aquilo que eu falei, o sistema ofensivo deles, assim como o nosso, é bastante perigoso. Então o destaque do time, além do Brian Romero, que saiu há pouco tempo, é o Walter Bull, que é o artilheiro do time com 4 gols, né, nas Libertadores. O Brian Romero saiu, já tinha 3, mas tinha esse retrospecto dele aí de 31 jogos e 21 gols. Então, e também agora um conhecido, né, dos palmeirenses, dos gremistas, que foi recém-contratado, que é Lucas Barrios. Aí faz a dupla de ataque com um artilheiro. Então, é um sistema ofensivo que deve... E o nosso sistema defensivo, então, é uma questão que a gente realmente vai ter que ter cuidado. Hoje nossos zagueiros, que são tão contestados, vai ter que estar em bom dia, viu? Só um detalhe com o Lucas Barrios, né? Ele jogou no Palmeiras, né? Palmeiras e Grêmio. Não é um atacante muito rápido, né? Mas jogou um bom tempo na Europa. É um bom centroavante. Ele não é, digamos assim, rápido e nem muito combar, talvez, de corpo, mas ele tem muita técnica para fazer aquela escora, jogar como pivô ali, de escorar para quem vem a chegar de trás para pegar um chute, uma penetração. A gente tem que ter cuidado com ele, sim. Muito bom atacante. Um velho conhecido de Renato, né? Foi campeão da Copa Libertadores 2017 com o Grêmio. Muito conhecido por Renato. Tem que ter cuidado. Foi campeão da Copa do Brasil em 2015 com o Palmeiras e campeão brasileiro em 2016 com o Palmeiras também. Então tem que ter cuidado nisso. Outra situação, o defensa, eles é muita bola na área. A nossa zaga tem, né? Tem um cuidadozinho com a nossa zaga. A jogada dele é muita bola na área. Que eles são bons de cabeça, é um time bom aquele cabeceio? Não. Mas estão se dando bem nessas bolas aéreas. Eu acho, se eu não me engano, contra o Palmeiras foi assim, né? Foi gol de cabeça, né? Eles, muito chuveirinho na área. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque o Defensa e Justiça, tem torcedor que vai do Flamengo e vai dizer, não, esse time não é conhecido, não tem torcida, mas um time que foi campeão da Sul-Americana passada e campeão da Sul-Americana em cima do Palmeiras merece muito respeito. Possa não ter o peso da camisa do River e do Boca Juniors, mas é comandado pelo BKSS, né? É um time que tem que ter cuidado. Alisson, mais alguma coisa aí para fechar? Só para fechar aqui, falar o sistema, né, a escalação deles, qual é a tática que eles usam, né, o sistema, e a escalação provável para logo mais à noite, né, o jogo de 9h30. Eles jogam no 4-4-2, então a provável escalação é Ezequiel, Hussain, goleiro, aí lateral direito, Matias Rodrigues, na zaga, Adonis Frias, Thomas Cardona ou Juan Rodrigues. Existe ainda esse impasse aí, o treinador ainda está resolvendo mais ou menos ainda quem vai entrar. Aí na lateral esquerda, Alex Souto, aí já começa, 2 volantes, Brian Ribeiro, Raul Loaiza, aí na frente, Lautaro Escalante e Carlos Rotondi, que são os meias de ligação, né? Aí no ataque, o perigo, onde a gente tem que se atentar bem, justamente essas bolas na área, são jogadores que já provaram que tem o faro, né, de gol, que é o Lucas Barrios e o artilheiro do time, o Walter Bull. Bom. Daí dá pra gente ter a noção, a gente já falou aí sobre esse time, né, que Alisson falou muito bem, colocou muito bem as opiniões dele sobre o time, ele que deu essa estudada, foi ele que foi esse abacaxi para descascar, né? Porque, sou bem sincero, não conhecia muito, lógico, a gente vai tentando conhecer os clubes, mas aí Alisson, que também trabalha na parte esportiva, porque não, professor de educação física, né? Então, tem esse conhecimento e até melhor. Então, sempre que a gente tiver live aqui, fazer as lives pré-jogo, os adversários, Alisson que vai tirar esse abacaxi pra gente aí, descascar pra gente entender os adversários. Bom, vamos agora falar do Mengão, né? Falar do nosso time de coração. Antes de passar a palavra aí para Edson, só dar uns tópicos aqui sobre o Flamengo, né?
os relacionados que foram para o jogo de hoje, né, quem viajou. Os goleiros foram Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo. Laterais, Bruno Viana, zagueiros, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Laterais, Felipe Luiz, Renê, Mateuzinho, Isla e Rodinei. Meio-campistas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Hugo Moura, João Gomes, Max, Pires da Mota e Thiago Maia. E atacantes, Gabigol, Michael, Muniz, Pedro e Vitinho. Os desfalques, né? Rodrigo Caio, que voltou assim de uma contusão, ficou no Brasil. Contundido também Diego Ribas, ainda contundido, se recuperando de contusão. Acredito que para domingo ele já possa ter condições de jogo. Bruno Henrique, também machucado. E desfalque por suspensão o Ilharão, né, que pegou 2 jogos de suspensão lá daquela penúltima partida, né, da fase de grupos. Ele pegou 2 jogos de suspensão, então não jogou a última lá e nem vai jogar a primeira aqui, no caso o jogo de ida das oitavas e finais aqui da Libertadores. Na volta, a gente espera que ele esteja em campo, se Deus quiser, porque embora Rogério Ceni tenha colocado ele como zagueiro, para a saída de bola, né? Ele era bom zagueiro, mas para mim o cano dele tem que ser volante. Mas para a gente deixar, faz cada um falar, digamos, um pouco aí do Flamengo, mas vamos deixar aqui Edson explicar, dar a explanação dele sobre o Flamengo. Já começa e depois aí, Alisson, a gente vai dando nossos pitacos. Aí no final, cada um dá uma possível escalação, beleza? Beleza. Certo, beleza. Bom, vamos lá, Edson, rocha aí. Bem, como a gente combinamos de analisar qual seria assim, a formação tática que Renato poderia treinar o Flamengo, né? Eu dei uma pesquisada, estudada Renato no Grêmio. Renato iniciou no Grêmio, ele e Alexandre Mendes, né? Como ele diz também nas entrevistas, a mente do time, da formação tática, é Alexandre Mendes, né? Então ele iniciou no Grêmio usando a formação do 4-2-3-1. Ele gosta muito do centroavante fixo. Então ele jogava no 4-2-3-1, que era com o Lucas Silva, quando veio do Cruzeiro, né? E Maicon, que é bom na saída de bola. Mais na frente, aí com Alisson, Matheus Henrique e PP. Já estou falando aqui depois que Cebolinha saiu. PP. Sim. E o homem de frente, Diego Souza e Jean-Pierre flutuando ali no meio, né? Então, essa foi quando Renato iniciou no Grêmio. Aí, de uns tempos para cá, ele viu que o time estava tomando muito gol. Então, para ele se proteger ali o meio-campo, ele entrou na nova formação. Foi no 4-1-4-1, sempre deixando aquele homem fixo na área, o Diego Souza. Então, Lucas Silva, aí Douglas sempre machucado, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson e PP. Mas a formação 4-1-4-1. Douglas, Jean-Pierre foi pro banco e sempre vai revezar com o Cassiano. Então quer dizer, Edson, que essa é a formação que Renato Possível e Alexandre Mendes usaram no Flamengo? Não. Eu acredito que esse tempo que Renato estava parado, ele botou Alexandre Mendes para estudar a forma que o Flamengo joga. Porque o Flamengo tem que jogar no sistema onde joga Bruno Henrique e Gabigol enfiado ali na frente. Foi como a gente viu em 2019, o ataque do Flamengo, né? Eram os dois ali juntos. Isso. Então, o que eu acredito que ele possa fazer no Flamengo é jogar no 4-2-2-2, né? Fazendo um volante, que deve ser Diego Arão ali voltando, ficar um e outro circulando, dando espaço para Everton e Arrascaeta e Bruno Henrique e Gabigol na frente, como vinha antes, né? Ou também pode usar o 4-1-3-2, que isso aí pode dar liberdade, se ele quiser botar Bruno Henrique para a ponta, né? E deixar Arrascaeta fazendo o meio, que é uma posição que ele sabe fazer perfeitamente, né? Ali. Então, os times de Renato, taticamente, ele deixa. É muito simples de treinar, porque ele não tem aquele posicionamento fixo, como tinha Domenech e como tinha o Jesus, né? Ele dá liberdade aos seus atletas. É nessa maneira também que eu fico analisando
porque ele dá muita liberdade. Como ele dá muita liberdade, os laterais dele, você pode ver que precisar dos laterais do Grêmio, os laterais dele é naquele bate e volta, bate e volta. Aí é que eu imagino, eu quero ver até com vocês, como é que fica a situação. Felipe Luiz, eu acho que Ramon vai ter uma oportunidade agora. Olha lá, vai ser reserva de Felipe Luiz, porque Ramon é um lateral que sobe muito, né? Muito no apoio. Então, o time de Renato, os laterais dele sobe muito, bate e volta, bate e volta. E pela idade de Felipe Luiz, eu não acredito que ele vai usar essa maneira, né? Eu vou começar aqui, Jabson. Com relação ao posicionamento, vou pegar aqui do Felipe Luiz. Eu acho, aí é questão de opinião, para não deixar um jogador como Felipe Luiz fora do time. Eu não sei como ele vai montar o meio de campo, mas eu já imaginei situações de por que não botar Felipe Luiz para jogar ali no meio. Digamos que ele for jogar com 4-4-2 e o Felipe Luiz jogando como, digamos, um pilar assim, digamos, né? Ele jogando pelo lado e Ramon na esquerda. Era uma oportunidade para você ter um jogador que já faz essa função, jogando de lateral, que ele faz a função de quê? Saída de bola. Muitas vezes a gente vê saída de bola, ele cortando para o meio, conduzindo, inclusive acho que no jogo contra o Internacional, o ano passado, naquela Libertadores de 2019, no jogo do Rio, no Maracanã, os 2 gols de Bruno Henrique iniciam basicamente com o Felipe Luiz puxando a marcação, trazendo a bola, conduzindo da lateral para o meio, abrindo espaço para Gabigol e depois para Everton Ribeiro. Então é uma oportunidade. Com relação à formação tática, eu não sei realmente a ideia de Edson. Eu acho que é mais possível realmente, porque o Rogério tem esse auxiliar dele. O nome dele é como, Edson? Auxiliar? Alexandre Mendes. Alexandre Mendes. É muito estudioso. Considerado um dos melhores do Brasil, viu? Isso, justamente. Muito considerado como um dos mais considerados estudiosos na função de auxiliar, dos melhores. Acredito que, pelo que Rogério vinha fazendo, pelo menos com eu não vou falar da defesa, vou falar do meio para frente, que foi o único, no meu ver, ainda o único ponto forte de Rogério foi ter colocado 4 meias para jogar no meio de campo, né, que ele tinha Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Nem Jorge Jesus conseguiu fazer isso. O problema que Rogério é que ele não conseguiu dar uma melhor mobilidade ao ataque, e a parte defensiva aí a gente não precisa nem comentar, que a gente já sabe a desgraça que ficou com ele no comando do time. Então, mas se Renato for usar essa lógica de Rogério Ceni, ele pode, voltando o Arão para o meio, embora a gente perdeu já que a gente perdeu o Gerson, e embora tenha Thiago Maia, que não está em condições de um ritmo muito bom de jogo, características diferentes, então não dá para ter um Diego e Thiago Maia, eu acredito, até mesmo pela nossa defesa, nossos 2 zagueiros, ainda falar isso também, que provavelmente vão jogar hoje, então acho que ele deve voltar com o Arão, quando o Arão voltar, colocar Arão de volta na posição dele volante, e aí sim, botar um Diego Ribas como segundo volante, e a gente tem a opção de meio campo. Não sei se Alisson concorda com isso, mas pensando com relação à formação para esse jogo de hoje, para me dar meu toque sobre isso, ele vai jogar assim, olhe, um chute aqui, lógico, olhe se ele não jogar com Michael. O porquê? Porque ele pode prender mais a parte de volantes, botar mais marcação. Eu acredito, já adiantando, eu acho que Pires da Mota joga, porque o cara que é titular da seleção paraguaia jogou muito bem a Copa América. Eu acredito que, pela experiência que tem e tudo, que é um jogador mais de marcação, joga ele. Então vai jogar aí num básico 4-4, num básico 4-3-3. Talvez aí fique Everton Ribeiro e Arrascaeta, um dos 2 jogos, não sei.
Vai lá. Pronto. Essa questão do Ilharão, eu creio que pelo estilo de Renato, não inventar muito, né? Geralmente ele, assim, pelo menos em questão de posição, né? Escalação, estilo de jogo, Isso. a gente sabe que ele tem a capacidade de modificar de acordo com o adversário. Mas eu creio que Arão, sim, vai voltar para a volância, já que a gente perdeu um jogador importante. E ele é de característica, né, de ser volante, e infelizmente a zaga não tem nos entregado bons jogos, mas é um momento de que novo treinador tentar recuperar aqueles caras que tá ali desacreditado, né? Hoje é uma oportunidade para isso. Cabe a cada jogador. E Renato faz isso, né? No Grêmio, aí, nos últimos anos, ele pegou vários jogadores que ninguém queria, levou para lá e conseguiram, a sua maioria, né? Conseguiu render. E acho que o principal fator de Renato, um dos motivos que eu gostei muito da contratação dele, é isso, né? Primeiro, é isso que o Alisson falou, ele não inventa. Se Arão é volante, ele vai jogar de volante. Ele não vai inventar Arão de zagueiro. É o que a gente imagina, que a gente vê dos trabalhos que ele fez antes. E outro fator muito importante que eu acho é a questão da base. Rogério Ceni praticamente, tirando aí João Gomes, que é um jogador diferente da nossa base, que está jogando, os outros que estavam tendo oportunidade desde lá de Dome, já antes com o Jorge Jesus, que tinha oportunidade, que seriam os jogadores da base, o Rogério praticamente dispensou esses caras. Então, o que Renato mais gosta de fazer é revelar jogador. A gente tem vários exemplos aí de jogadores revelados por Renato no Grêmio. PP, Luan, Cebolinha, aquele outro volante lá, um grandão. Tem o Matheus Henrique. Pedro Rocha, que teve no Flamengo. Quem? Pedro Rocha, que estava no Flamengo. Pedro Rocha. Lembra, eu pesquisando hoje, foi que eu vi uma situação. Vocês sabiam que aquele cara que está na Juventus agora, o volante, Arthur, ele, quando o Renato chegou no Grêmio, Arthur ia ser emprestado para o Ceará. Aí Renato foi e disse, não, peraí, deixa aqui que eu vou olhar. Aí hoje o cara foi parar. É um exemplo. Não, vamos pontuar aqui até um comentário que nosso amigo Léo, daqui de Santana, fez aqui, ó, que a gente também, né, hoje em dia, seria até não sei se pode dizer um absurdo, mas Michael está se mostrando ser o reserva de Bruno Henrique, de fato, né? É um cara que realmente, assim, ele não tem uma finalização boa, mas aquilo que na melhor fase Bruno Henrique fazia, que era profundidade, Michael está conseguindo fazer. Ele está fazendo. Isso. Entendeu? Isso. Exatamente. Mal comparando, para vocês viram o vídeo que eu postei esses dias no Instagram aqui do grupo, dizendo, no fim de semana que jogou Messi e Michael no Maracanã, todo mundo esperava Messi se encantar, fazer jogadas maravilhosas. Quem desencantou e quem fez a jogada já foi Michael. Pois é, eu vou só falar mais sobre dois assuntos em relação à escalação e a jogadores individuais. Eu, desde cedo e desde que saiu a notícia que Rodrigo Caio não jogava, eu acho um absurdo que esse cara não joga na temporada, né? Essa temporada, 2020 para cá, já é o 10º problema de lesão dele. É aquele famoso jogador de vidro que a gente chama, porque não tem capacidade. Só bem rapidinho. Infelizmente. Ele no Valência, uns anos atrás, quando estava em São Paulo, o Valência veio, fez os exames dele, não contratou. O Atlético de Madrid Barcelona também não contratou. Barcelona também. Então, será que Jorge Jesus conseguiu, em 2019, fazer com que ele se quebrasse? Pois é, porque eu vi... Pode falar. E para o sistema tático que Renato Gaúcho gosta de jogar, que ele gosta de jogar com os zagueiros saindo com a bola e o volante vindo em cena, né? Isso. O cara ideal seria Rodrigo Caio, sai bem com o zagueiro e sai bem com a bola. Infelizmente,
Pois é, o décimo problema. Pode falar. O décimo problema dele de 2020 para cá é impressionante. E é realmente assim, aconteceu um ano muito atípico para a gente em 2009, porque de 78 jogos, se eu não me engano, o Rodrigo Caio jogou 60, então é quase 100% dos jogos do ano. E para falar também de Felipe Luiz, a questão lá de se Ramon vai ter mais oportunidade ou não, provavelmente tenha pela questão justamente de idade, ele vai cansar, vai ter um desgaste maior, já que Renato gosta de um time mais para frente, mais solto, que nem Edson falou, mas é um cara que ele não pode sair da equipe, assim, primeiro tempo é dele, ninguém toma não, porque é um cara muito inteligente. Ele não tem mais a profundidade, justamente porque a gente joga sempre com um ponta na esquerda que faz isso por ele, mas é um cara inteligente que é uma peça que não, eu acho que para mim ele não pode ser sacado. Eu testava ele no meio. Pode ser assim a questão do Daniel Alves, né? Só que menos ofensivo. Que até quando ele disse, até ele já chegou em entrevista de falar que quando tivesse perto de se aposentar, ele queria encerrar no meio, ali pelo meio ali. Ele gosta de fazer aquela função, né? Isso. Beleza, Edson, mais alguma coisa pra gente fechar? Não, no momento é só isso, né? Vamos analisando. Primeiro vamos analisar a primeira partida de Renato. Infelizmente não teve um treino, né? Pra gente poder avaliar, só que daqui a algumas semanas que a gente vai ter mais um tempo. Sabemos que Renato é um treinador que. Sabemos que Renato é um treinador que gosta de propor o jogo, né? Não, ele não é reativo. Gosta de botar o tempo para frente. Então vamos esperar o melhor aí. Graças a Deus. Na entrevista dele coletiva ele falou, né? Que o DNA do Flamengo sempre é jogar para frente. E ele tem esse DNA. Então, torcer, lógico, jogar para frente, mas sabendo se resguardar, né? Não adianta jogar desesperado e levar gol a rodo aqui, digamos. Então, vamos torcer para que ele dê certo. Só a escalação de cada um aí, Edson. Começa aí, é sua provável escalação. Rapaz, eu acredito que ele vai no 4-4-2, mas eu não queria que fosse assim, infelizmente, mas não sou eu. Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. João Gomes, Thiago Maia, Everton, de Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Não queria, eu queria que fosse Michael na ponta lá, aproveitar essa fase dele da semana que vem pra cá. Mas vamos ver, né? Não sabe a escalação. Essa é a minha aposta. Alisson, você? Rapaz, eu sigo esse mesmo segmento aí. Para mim, a única dúvida seria, entra já com o Pedro fazendo dois atacantes mais enfiados ou coloca Michael para dar aquela profundidade? Só era assim a minha dúvida também. Minha opinião é basicamente essa. Pode falar, Edson. Só uma questão, porque eu não concordo muito assim jogando com os dois centroavantes, porque o time hoje vai jogar muito pesado, devido à zaga. Então teria que ter um cara mais leve para recompor, né? E Pedro não faz, tem hora que não faz isso, né? Não faz. Geralmente ele, Gabigol, vem até a linha central e já retorna. Michael não, a gente vê sempre, às vezes a gente vê Michael na linha de fundo e Felipe Luiz na frente, que deveria ser o contrário, né? Michael faz isso, esse vai e volta muito bem. Eu assim, a escalação, a básica, a zaga, a gente não vai fugir muito, que seria a defesa, né, no caso, que seria Diego Alves, Felipe Luiz, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Isla, né? E só um detalhe com relação a Isla, lógico que estava com uma fase ruim antes de ir para a Copa América, mas pouca gente sabe, ou não sei se vocês sabem, Isla foi eleito o melhor lateral direito da Copa América. Então, ele voltou, pelo menos na seleção, voltou a jogar bem. Então, é uma boa para a gente. Então, não é questão de dizer que Mateuzinho esteja melhor, mas se você vai jogar uma partida de oitavas de finais, de uma Libertadores, o primeiro jogo sendo fora, por que não botar um cara que é experiente e eleito o melhor lateral da Copa América? Então, eu acho que, na minha opinião, a zaga é essa. No meio, eu insisto com a situação de que o Pires Jamota vai jogar, acho que por aquilo que eu falei, a experiência, também ser titular da seleção paraguaia. Acho que ele joga com o João Gomes, não sei se Thiago Maia vai de saída por conta
que está voltando de lesão, não tem ritmo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e, na minha dúvida, assim como vocês, Pedro ou Michael. Michael entraria, na nossa visão, acho que todo mundo concorda, para essa válvula de escape, já que a zaga é pesada, o meio vai ser mais pesado, então tem que ter alguém para correr, para buscar essa bola no contra-ataque ou ter a oportunidade de fazer uma jogada de novo como ele fez no jogo de domingo. Então, fica essa dúvida. Mas eu ainda acho que é mais fácil de acontecer a questão do Pedro e deixar o Gabigol mais solto. E aí, Pedro e Gabigol, eu vejo que dá certo jogar juntos. Pedro e Rodrigo Muniz, já vejo que não dá certo jogar juntos. A gente viu o exemplo aí do último jogo. Não deu certo. Que são dois centroavantes mesmo, aquele que fica na área mesmo, que não bateu pro gol. Características semelhantes. Isso. E a gente sabe que tem essa questão que Gabigol faz a ponta direita ali, né? E pode a Arrascaeta fazer ali, né? Então é isso aí também. Justo. Pessoal, mais alguma coisinha aí pra gente encerrar? Não, só esperar a vitória. 2x0. 3x1. 2x0. Peraí, Edson, quanto? 2x0. 2x0. 3x1. Pedro Queixada vai fazer. 3x1. Eu aposto num 2x1. Só que tem um detalhe, eu estou perguntando o placar a vocês, por quê? O melhor cenário possível desses nossos. Lógico, todos os cenários, placares que cada um deu aqui são bons, mas o de Edson talvez não seja muito bom. Vou explicar o porquê. Porque a partir agora das oitavas, tem o gol qualificado. Então, se a gente ganhar de 2x1 lá na Argentina, a gente perdendo aqui no Brasil de 1x0, o Flamengo passa. Então, assim, se é de pegar um placar para fora, é vencer, lógico, vencer a qualquer custo. 2x0, lógico, muito bom. Mas é empatar com gols e vencer. Acabou-se. De preferência, essas características, porque o gol qualificado a gente sabe, né, que já que voltou, ainda está, aliás, ainda está presente. A FIFA está querendo tirar de todas as competições a questão do gol qualificado. Nas finais já não tem mais, né, porque teoricamente são finais únicas, então não tem mais gol qualificado. Mas a FIFA está querendo tirar dessas competições que tem jogos de ida e volta, nos mata-matas, tirar o gol qualificado. Bom, só para a gente encerrar aqui. Só uma observaçãozinha, João Paulo. Alguns comentários dele ontem no grupo que Renato tinha solicitado o zagueiro, pedido à diretoria de Jeromel, né, do Grêmio. Isso. Mas eu andei falando, conversando com algumas pessoas que têm uns contatos. E é meio provável que não, porque primeiro, Jeromel já fez 9 jogos. E segundo, Jeromel já jogou pelo Copa do Brasil, então não adiantaria para o Flamengo. Não joga. E outra, Jeromel vai fazer 36 anos agora, setembro, né? Então já é mais um pro setor. Seria o Cano, né? Pro setor do Flamengo defensivo, né? Cano já gosta de fazer um pênalti, né? Mas é o melhor. Eu vou argentino, meu amigo. Trazendo só mais um ponto sobre o adversário e sobre nossos placares, que é o cenário assim. Eu falei 3x1, JP falou 2x1, Edson falou 2x0. Mas o mais provável é que sim, saia algum placar, claro que a gente quer a nosso favor, mas infelizmente com um gol deles, né? Porque os últimos jogos eles sempre marcam um. Independente que perca ou empate, ou, claro, vencer, com certeza eles marcam gol. Mas eles sempre estão marcando gol nas suas últimas partidas. Então, a nossa zaga, do jeito que está e do jeito que vai ser escalada hoje, a gente meio que já espera mais ou menos isso. Mas que o nosso ataque, que também é muito poderoso, que marque mais do que a nossa zaga, né, sofra gol. Sofra, verdade. Mas tem Gustavo Henrique lá para fazer um golzinho de cabeça lá. Eu coloquei lá no grupo, ninguém acreditou em mim, mas ele vai fazer um. Não, tem uns caras aqui também. Cabeça hoje é fácil. Tem uns caras aqui nos grupos também dizendo que hoje tem gol de Gustavo Henrique. No jogo de domingo, no grupo aqui, acho que lá da Itajá do Negro,
O cara falou, disse, quando o Michel foi entrar, Michel vai entrar, aí os caras, não presta, não sei o que, tá, só sabe um peladeiro, não sei o que. Aí o cara disse, não, ele vai entrar e fazer o gol. Bom, quando ele fez o gol, todo mundo saiu marcando no comentário do cara, ei, qual os números aí da Mega Sena, diz aí e tal. Cachorrado. Já vi que era só o presidente da Fla Original que tava pedindo Michael. Galeteiro. Olha aí, galera. É o famoso Bom, nunca acreditar. Um abraço aí pra turma aí da Fla Original, né? Santana e Fla Santana, né? Pronto, vamos dar os alôs aí. Edson já deu o seu alô aí, só aí. Não, com certeza, Fla Santana aqui de Santana e também lá de Mossoró. A torcida lá de Mossoró, que eu faço parte também, o grupo. Um forte abraço para eles. E hoje aí tá todo mundo. Bernardão, placa de hoje, Bernardão. Vou fazer uma apanhada aqui, né? Aqui em Açu, eu faço parte, né, da Açuflá, da Flamengaço, aí tem Itajá Rubro Negro, daqui de Itajá próximo, da Fla Santana também, né? Da camisa aqui da Fla Santana. E só pra gente terminar aqui, né? Todo mundo faz propaganda, vamos ver propaganda também, né? A gente tem aqui os nossos parceiros, né? Tem aí a AS Suplemento, né? Nosso amigo Alisson, precisando aí, quem malha, tá precisando aí de um energéticozinho. Depois eu vou colocar aí o arroba também do Instagram da AS Suplementos. Nós temos também a Puro Estilo, a loja virtual, nosso amigo Edson Cleiton aí, moda, acessórios, calçados, tem de tudo lá. Também vou deixar o arroba aí para vocês, o pessoal aí vai lá e compra. E também tem a da Valor Contábil, escritório de contabilidade, que também está nos ajudando, também a Office Empresarial. Então, vou deixar os arrobas de todo mundo vai ver aí e depois dar um clique aí. Pessoal, eu queria agradecer primeiramente a Edson e a Alisson pela participação, que possamos repetir em outros jogos, né, fazer outros pré-jogos, e vamos vamos torcer que o Flamengo ganhe hoje. Com certeza. E não vamos esquecer também, ó, esse vídeo, essa live, vai lá pro canal, hein? Faz a chamada aí. Boa. Ia falar agora, pai, o bora é bom. Começar a seguir o canal, deixar o like maroto e compartilhar. Né? Justamente, é o para fechar. Segue o nosso canal, tem a conta do Instagram aqui, lógico, JP Flamengo, tem o canal no YouTube, JP Flamengo, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, vai lá no sininho lá, aciona o bichinho lá, para toda vez que a gente postar vídeo e vocês ficarem sabendo. Como eu já falei em vídeo anterior, a nossa tendência é fazer pelo menos 2 vídeos por semana, ou seja, pré-jogos, e quando der a gente faz uns vídeos aí aleatórios mesmo. Quando der, dependendo se tiver algum tema, quem sabe por que não após esse primeiro jogo, a gente até domingo a gente consegue fazer outra live aí falando do estilo que Renato apresentou para esse primeiro jogo. Não é isso? Exatamente. Ei, rapaz. Valeu, gente. Obrigado aí. Se inscreve, compartilha, segue lá, faz todo mundo, viu? Valeu. Saudações aí, Rubro Negro. Saudações, Rubro Negro. Vamos, Megão!